Olá, estudantes da EJA, turma Alfa, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos aula de matemática e geohistória. Lembrando, gente, que no dia 22 de setembro, às 19 horas, 7 horas da noite, tá? Nós teremos uma reunião com os alunos da EJA lá no CAIC, tá bom? Vou colocar para vocês aí o folder que foi colocado no grupo, tá vendo? Então, nós esperamos vocês lá para essa reunião, né? Porque toda escola tem reunião, né? Então, nós faremos essa reunião presencial com vocês, da EJA, e contamos com a participação de vocês. Vocês não precisam ficar preocupados, porque no momento da reunião haverá o distanciamento social, a organização lá na escola. É importante que vocês vão de máscara, tá, gente? Só entra na escola com a máscara. E vai ter o álcool gel, tá, lá na escola. E nós aguardamos vocês lá, tá bom? Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar ainda sobre o nosso projeto de História e Cultura Afro-Brasileira. E aqui, ó, tem um mapa do Brasil, ó, o povo brasileiro. O Brasil foi um país construído a muitas mãos. Gente, o tamanho do nosso país é imenso, né? Então, como ele é um país grande, ele teve a contribuição de diversos povos, né, para formar essa população, porque o país é muito grande, né? Então, olha só os povos que compõem a nação brasileira, ó, japoneses, 200 mil aproximadamente, sírios, 50 mil pessoas aproximadamente, né, gente? Espanhóis, 450 mil, e todos esses números que eu falar, gente, é aproximado, tá? Outros povos, 230 mil, alemães, 350 mil, italianos, 1.400.000. Muito italiano, né, gente? Lituanos, 60 mil, libaneses, 70 mil, portugueses, 1.500.000, austríacos, 50 mil, africanos, 4 milhões, poloneses, 50 mil e romenos, 35 mil. Os índios, gente, já estavam aqui, né? Quando os portugueses aqui chegaram, os índios já habitavam as nossas terras e eram extremamente numerosos, né? Os povos indígenas, e eles ocupavam o território do Brasil por um todo, tá? Ocupavam o território inteiro. Questão número 1. O Brasil possui uma cultura riquíssima, pois o seu povo foi formado através da mistura de vários povos. Quais são eles? Aí vocês vão anotar o nome dos povos, ó. Japoneses, tá? Vou anotar aqui, ó. Japoneses, vírgula, tá? Sírios, vírgula. Espanhóis, vírgula. Alemães, italianos, vírgula. Lituanos, vírgula. Libaneses, vírgula. Portugueses, austríacos, africanos, poloneses,
poloneses, romenos e outros povos, gente, tá? E outros povos. Gente, pelos números que nós vimos aqui, depois dos índios, qual a nação tem mais influência na formação da população brasileira? Em maior quantidade e maior número? Isso mesmo, os africanos. 4 milhões, certo? De africanos aproximadamente. Então, gente, por isso que a cultura africana, que a cultura indígena, ela é tão presente no nosso dia a dia, porque a nossa população, ela foi formada por esses povos em maior quantidade, né? Por isso que a nossa cultura tem essa ligação forte com a África e com os povos indígenas também, tá? Além dos europeus também. Então, agora nós vamos para a nossa aula de geohistória, tá? A aula de geohistória, gente, também está com data 14/9/2021, tá? O povo brasileiro. Antes da chegada de Cabral, já existiam nessa terra aproximadamente 6 milhões de habitantes de diferentes povos indígenas. Cada povo tinha seus costumes, sua língua, suas crenças, seu modo de vida. Os portugueses colonizadores tinham como objetivo explorar as riquezas do Brasil. Chegaram aqui, portanto, pensando em ganhar dinheiro e prestígio social. Com esse propósito, iniciaram em 1502 a exploração do pau-brasil, que é uma árvore grande, gente, que dessa árvore sai, né? Porque essa árvore ainda existe, uma tinta vermelha, que era usada para tintura de tecidos, certo? Tinta, esse pau-brasil, esse corante avermelhado, ele era utilizado em várias coisas, tá? Para atingir vários tipos de materiais, tá? Embora essa extração tivesse começado 2 anos após o descobrimento, a fixação dos portugueses na colônia só ocorreu de fato com o cultivo da cana-de-açúcar. Então, logo depois do pau-brasil, o que eles exploraram aqui foi a cana-de-açúcar, né? Que a gente tem as figuras dos senhores de engenho, né? Que tinham esses engenhos, né? Escravizavam muitos africanos para que fosse produzida essa cana, de açúcar, e dessa cana de açúcar extraído o açúcar, né? Que era e é ainda uma mercadoria de muito valor, né? Naquela época era ainda de um valor maior, tá? Porque tinha açúcar em casa somente pessoas de posses, tá? Açúcar naquela época, em 1500, 1510, era um produto de status, tá? Então, quem tivesse açúcar quer dizer que essa pessoa tinha posses, tá? No século XVI, negros africanos foram trazidos à força para trabalhar nas lavouras como escravos. Desembarcaram no Brasil negros de diferentes nações africanas, traziam conhecimentos agrícolas de como trabalhar o bronze, o cobre, o ouro e a madeira. Havia também entre eles muitos tecelões, ferreiros e artesãos. Essas pessoas que vieram da África, elas não eram pessoas sem nenhum tipo de cultura, eram pessoas, muitas delas às vezes, já com profissões constituídas. Por quê? O que fazia uma pessoa ser escravo lá na África? Por exemplo, um povo, uma tribo invadia a outra tribo. Então, uma tribo guerreava com outra tribo. Então, a tribo que perdia a guerra se tornava escrava dessa tribo que ganhava a guerra. E quando os portugueses e outras nações chegavam à costa da África, em busca de escravos, eles vendiam essas pessoas para esses povos, para os portugueses, franceses, para as pessoas que fossem até a África, certo? Então, muitas dessas pessoas que eram escravizadas tinham formação, certo? Muitos eram até intelectuais na África. Muitas princesas africanas e reis africanos vieram para o Brasil escravizados. Pessoas de cultura, pessoas com profissão, pessoas que tinham grande sabedoria, entendeu? Quando a questão da escravatura ficou, de certa forma, muito feroz, né, um período aí da nossa história,
Muitas eram as comitivas que ingressavam em território africano e apreendiam as pessoas, certo? E tornava essas pessoas escravizadas, né? Foi um período muito triste em que as pessoas eram retiradas de suas terras, né? E trazidas para um novo lugar em que elas não conheciam. Financiados pelos governos provinciais e imperiais, imigrantes de várias nacionalidades aqui estiveram. Italianos, espanhóis, russos, ucranianos, turcos, sírios, japoneses e chineses. Vieram trabalhar no Brasil, fugindo das guerras ou para conseguir vida melhor do que na sua terra. Formou-se então no Brasil uma grande mistura racial. O Brasil se tornou um país mestiço, mas existem pessoas que não aceitam isso. Se você é uma delas, basta investigar os seus antepassados. De onde você veio? E seu avô? E sua avó? E seus bisavós? Nas veias da maioria dos brasileiros corre sangue índio, negro e branco. Muitas pessoas ainda acreditam que no Brasil as relações raciais são totalmente harmônicas, isto é, vivemos em uma verdadeira democracia racial. A história não é bem assim, não. No início da colonização, a elite brasileira considerava índios e negros como seres inferiores e enaltecia apenas a sua própria cultura e desqualificava os valores culturais desses dois povos. Houve, sim, miscigenação entre brancos, negros e índios, mas isso não impediu que se formasse no Brasil uma sociedade racista. Carregamos dentro de nós a herança de todas as culturas e sabemos hoje, pelas mais modernas experiências feitas no campo da biologia e da genética, que as várias características externas ao ser humano, como cor da pele, o formato do nariz, os pelos, são apenas formas de adaptação do ser humano ao ambiente. A estrutura genética é idêntica nos vários grupos humanos. Fica a indagação: se geneticamente não há como definir raça, por que existe racismo, então? Então, gente, com esse texto nós vimos que o nosso Brasil, ele é feito a muitas mãos mesmo, e há muitas raças, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho na minha família, por parte de pai, descendência indígena e negra, e pela parte da minha mãe, descendência italiana, tá? Então, assim, eu sou uma mistura de povos, né? Então, muitas pessoas também são uma mistura, né, de povos. Então, e outra coisa, como a gente estudando a história, gente, da África, a gente vê que essas pessoas do continente africano que vieram para o Brasil não eram todas elas pessoas despreparadas culturalmente e intelectualmente. Muito pelo contrário, né? Vieram pessoas com grandes habilidades, com grandes sabedorias. Então, todos nós temos e a contribuir muito, né? E essa cultura só é rica graças a esses povos, né, que vieram para cá. Então a gente precisa cada vez mais valorizar as nossas origens, né, se reconhecer como pessoas de valor, certo? E realmente buscar lutar pelos nossos direitos. Número 1, qual era o objetivo dos colonizadores portugueses em território brasileiro? Infelizmente, gente, o objetivo dos portugueses aqui, ó, eles tinham só um objetivo: explorar as riquezas do Brasil, né? Então, vocês vão copiar essa parte aqui, ó. Os portugueses, colonizadores, tinham como objetivo explorar as riquezas do Brasil. Essa é a resposta aqui. Vocês vão copiar e hoje vai caber, tá bom? A resposta. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.